7:17. O contexto do capítulo 7 é o seguinte: Deus fala para Jeremias: se coloque na porta do templo, você vai ficar lá e vai passar as pessoas por lá e você vai profetizar. Que maluco! E olha só o que Deus fala: acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Deus faz perguntas. Deus faz perguntas não é porque Ele não sabe a resposta. Ele faz pergunta porque Ele quer se comunicar conosco. Ele conhece as nossas respostas. E até sabe quando as nossas respostas são mentirosas. Mas mesmo assim Ele faz questão de se comunicar conosco. Não é assim lá no Éden, não aconteceu isso? Onde Deus pergunta para Adão onde ele estava. Poxa, Deus é onisciente. Mas Deus perguntar para Adão onde ele estava é justamente para se comunicar com Adão. E para fazer Adão cair em si da besteira que ele tinha feito. Eu ouvi tua voz no jardim, eu tive medo e me escondi. Me escondi é a resposta que Adão dá para Deus. Porque Deus é relacional. E Ele conhece o nosso coração. Mas ainda assim pergunta. E ainda assim quer ouvir de nós. E aqui no caso, tem até um certo teor aqui de crítica mesmo. Você não está vendo, Jeremias? Você não está vendo o que eles estão fazendo com as ruas de Judá, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? A indiferença, e aqui esse discurso de Jeremias atinge dois grupos. São dois grupos que diariamente, como igreja, nos desafios urbanos, nós precisamos lidar. É com os religiosos e os poderosos. Discurso que de fato tem uma certa dureza. E que de fato também é um discurso que poucos vão aplaudir. Porque confrontar religiosos e poderosos não é uma coisa fácil. Mas olha, essa era a missão de Jeremias. Ambos tinham uma cosmovisão errada do que significa Deus reinar nas cidades, do que significa ser reino de Deus nas ruas. O profeta Jeremias ele tinha um trabalho muito árduo, muito difícil. E também não era apenas um trabalho difícil, mas era um trabalho de fé mesmo. De poder comunicar o Evangelho para aqueles que estavam com o coração endurecido. Mas o que é reino de Deus? Reino de Deus é o lugar onde Deus reina. Lugar onde Ele reina. Digam entre as nações o Senhor reina, é o que diz o Salmo 96:10. O Salmo 96:10 ele tem um teor assim muito belo, porque começa dizendo assim, cantai ao Senhor um cântico novo. E aí vai falando da glória dele, vai falando da majestade dele. Alguém quer ler o Salmo 96 aí? Leio. Até o 10. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem, anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Cantem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande, merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido, mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza, enchendo o templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus, quando Ele aparecer. Trema diante dele e dele toda a terra. Digam em todas as nações, o Senhor é rei.
A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Amém. Como rei que ele é, nós devemos dar tributo a ele, nós devemos dar louvor a ele, nós devemos expressar nosso amor a ele e também deixar de ser conselheiro dele e começar a entender os conselhos dele para nós, entender o que ele tem para nós. Missões não é missões se não compreendermos que existe uma dimensão de reino, que ele é maior do que nós, que ele é o Senhor da Seara, que a nossa função é rogar ao Senhor da Seara, né? Pedir para que Deus mande mais pessoas, mas é Ele quem manda, é Ele quem cuida, é Ele quem supre as nossas necessidades, é Ele quem nos ensina e nos convence de que precisamos comunicar dEle. Então, o reino é dEle. Afinal, nosso chamado, a gente já conversou com isso na aula de meditação da palavra, nosso chamado é para estar com Ele e para ir em seu nome. Então, como consequência dessa comunhão que temos com Ele, com esse pertencer a Ele que desfrutamos, então nós podemos ir em seu nome. Como consequência dessa caminhada. Isso é reino de Deus, quando a gente entende que nós precisamos passar tempo com Ele, precisamos ter comunhão com Ele, é comunicar de algo que a gente está conhecendo. Isso não é ser religioso, isso é ser espiritual, isso é ser cristão, isso é querer ouvir a voz dEle, isso é querer ser próximo dEle, isso é querer orar até pelos que participam do pancadão, que atrapalha a aula. Isso é querer viver segundo o coração dele. Chamado é isso. Chamado é para todos, vocação é a maneira como a gente faz com que isso aconteça. Vocês já ouviram isso de mim também, eu não preciso repetir. Vocês lembram, né? Chamado, vocação, uma coisa que fica aí na nossa cabeça, fica facinho de entender. Então eu vou correr um pouquinho mais. E quando olhamos para uma cidade tão grande como a cidade de São Paulo e outras cidades do mundo, qual é a sensação que você tem ao passar por sua cidade? Eu queria ouvir isso de vocês também, acho que é legal. A primeira palavra que vem na sua mente quando você pensa na sua cidade. Alguém quer começar? Só trabalho. Só trabalho. Multidão. Correria. Tem que mudar de cidade. Como? Tem que mudar de cidade. Não entendi isso. Tem que mudar de cidade. Tem que mudar de cidade. Trânsito. Diversidade cultural. Diversidade cultural. Bagunça. Bagunça. Desordem. Poluição, desordem. Estresse. Barulho. Corintiano é chato. Corintiano. Eu fiquei muito perdida no evangelismo na Avenida Paulista. Eu me sentindo assim, extremamente intimidada por tantas pessoas diferentes. Tão diferente, tão extremo. Então, Vive em São Paulo. Eu sou do interior. Explicado. É quando eu cheguei aqui que eu vi aquele tanto de gente. Meu Deus, não sabia nem que do lado da escada tinha lugar pra correr. Que as pessoas, sai da frente, moça, deixa eu correr. Por favor. Tem que deixar a esquerda livre. Deixar a esquerda livre. Direita, né? É pressa. A pressa. Então imagine você estar diante de um redemoinho como esse, né? De bagunça, de multidão, de estresse, de trânsito, de tudo trabalho, de tudo que foi comunicado aqui. Claro que a gente cria um sentimento cada vez mais de vamos dizer assim, de apatia, né? De você ver aquela situação e falar, eu acho que não tem como resolver isso. Acho que não tem solução. E olhando com olhos humanos, a gente entra mesmo numa deprê aí e diz, não vai dar certo. Mas se nós olharmos com os olhos da fé, entendendo que Deus, foi Jesus que nos permitiu estar dentro das cidades,
nós vamos